E, como disse o Marcos, eu não sei se todos leram a mensagem que passei no grupo, mas a questão é a seguinte: eu me instalei, eu tenho uma sala comercial nesse prédio Ópera Mateus. E por absoluta circunstância que eu tenho a sala, o Chemin, que é o construtor do prédio, mora aqui no meu prédio, que fica a 50 metros, do lado do Hospital São Lucas, né? Então, o construtor do Ópera Mateus é meu vizinho aqui no Rio Oregon. E eu acabei comprando uma sala lá, por amizade com o Chemin, sem ter pretensão de usar. Mas eu completei 21 anos na Universidade Positiva, metade desse tempo eu fui vice-reitor, fui pró-reitor de graduação, e 11 anos eu fui reitor lá. A universidade foi vendida, eu fiquei 1 ano e meio com o grupo, mas agora, em julho, eu saí. O grupo que comprou tem outro projeto, é um grupo de São Paulo, e eu, então, resolvi fazer um acordo de sair. E não pretendo mais voltar a trabalhar como executivo, com carteira profissional, nada disso. Eu costumo brincar dizendo que o demônio, o diabo sabe alguma coisa, não é porque é sábio, não, é porque é velho. Então, eu tenho uma carreira longa, eu tenho carteira profissional desde os 12 anos de idade. E todo mundo sabe, né? A vida pessoal e a vida profissional se misturam. E uma, às vezes, determina, ou pelo menos interfere muito na outra. E eu misturei as minhas duas vidas, né? E tudo que eu fiz. E agora eu costumo dizer que quando você passa dos 60 anos, você tem o direito de fazer uma pergunta e ser ousado, ou, digamos assim, até exibido em tentar respondê-la. Que é o seguinte: o que eu acho importante saber aos 25 anos, aos 30, que eu não sabia e que hoje eu sei? Claro que sei, segundo o meu julgamento, né? Então, muitos aqui eu conheço, então muita coisa que eu falar aqui pode ser repetição, mas deixa eu fazer aqui, vou tentar controlar tempo, que isso é uma das coisas mais difíceis na vida, né? Mas um pouquinho minha carreira para vocês poderem avaliar. Eu sou um menino do interior, eu sou o mais velho de 9 irmãos, sou filho do segundo casamento do meu pai. Quando eu nasci, meu pai tinha 51 anos, minha mãe tinha 21, coisa desse tipo, lá na zona rural. E durante um tempo, muito criança, uma vidinha confortável de pequeno agricultor. Mas quando eu cheguei aos 14 anos, meu pai, um vício, alcoólatra, uma pessoa boa, porém se casou aos 50 anos e fez 9 filhos, imagina, morreu com 70, mas quando eu atingi 14 anos, ele já estava muito mal, e aí eu experimentei um outro lado da vida, que foi o lado da pobreza. Essa pobreza começou aos 14 anos, eu contei para o Marcos outro dia, eu não gosto muito de falar de mim, não, porque parece uma coisa meio cabotina, você fica se colocando no centro de uma peça teatral, quando, na verdade, você deveria ser apenas um ator ali, né? Mas eu morei até os 17 anos em casa sem luz elétrica. Aos 18 anos e meio, perdi meu pai, só eu trabalhava, o resto era um bando de crianças, todos mais novos do que eu, né? Aquilo determinou, em parte, minha vida. E eu cheguei à seguinte conclusão: uma cidadezinha pequena, eu trabalhando num escritório de contabilidade, e eu concluí que minha única saída era estudar e me qualificar para vencer aquela dificuldade. Embora eu já tivesse assim, um pendor para os livros, para a escola, eu sempre gostei. Eu costumo dizer o seguinte: eu acho que porque eu era ruim de bola, meus amigos, meus irmãos todos, né, brincavam muito de bola e eu era o pior deles. Eu digo, então, quer saber de uma coisa? Eu vou ser o melhor nos livros. E me encantei. Me encantei com o estudo, me encantei com a escola, essa coisa toda. Quando eu atingi 18 anos e meio, meu pai morreu, fiquei com aquela responsabilidade de família, me mudei para Londrina, fui trabalhar. Eu comecei com contabilidade, finanças, trabalhei em fábrica de óleo de soja, trabalhei em cooperativa, mas eu me dei bem profissionalmente muito cedo. Foi a minha sorte, porque senão uma coisa... Imagina, 9 filhos, mais a mãe, 10 pessoas dentro de uma casa, e 3 trabalhando, o resto tudo criancinha, estudando, é uma coisa complicada, né? Mas, enfim, fui para Londrina, comecei a estudar, fiz o curso técnico em contabilidade, depois eu fiz o curso de economia, e com essa definição de que eu precisaria estudar para ser um profissional melhor do que os meus concorrentes de minha idade, eu estudei muito, me dediquei muito e aprendi tudo muito cedo. Eu, com 18 anos, sabia fazer contabilidade, com 20 anos eu entendia bastante de finanças, né? Com 21 anos, eu parei de estudar um pouquinho lá e fui dar aula de língua portuguesa num colégio técnico em contabilidade.
Mas aí parei para entrar na faculdade, entrei com 21 anos e meio, fiz ali o curso de economia. Antes de terminar o curso de economia, no último ano, eu era um sujeito muito humilde, até um pouco tímido, mas numa coisa eu não era, não. Na parte intelectual eu era até um pouco, como dizem lá no interior, um pouco metido, né? E eu, antes de terminar o curso de economia, eu comecei a escrever na Folha de Londrina sobre economia, no último ano, e comecei a falar na Rádio Paiquerê, só sobre economia. Eu não falava, e basicamente sobre economia nacional, não falava outros assuntos. Então, quando eu me formei, terminei o curso de economia, automaticamente eu virei professor na Universidade de Londrina. Dava aula lá à noite, trabalhava numa cooperativa, era gerente financeiro durante o dia, e essa foi a minha luta. Até eu tenho uma história, Marcos, de vez em quando alguém pergunta quais são suas frustrações. Quando eu terminei o curso de economia, eu tive lá um desempenho muito bom e ganhei uma bolsa para fazer um mestrado em economia na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E recusei, porque se eu fosse, eu resolveria minha vida, mas a família ia passar fome, né? Porque não dava. Recusei, e aí fiquei, e fui convidado para ser secretário de Finanças e Planejamento na Prefeitura de Londrina, de uma figura fantástica chamada Dr. Wilson Moreira, que foi, para mim, o maior prefeito da história de Londrina. Eu, com 30 anos, 29 anos, era secretário de Finanças e Planejamento. Lá tive uma experiência muito interessante, muito menino, porque ele era uma figura fantástica, né, o prefeito. E aí, quando o Álvaro Dias foi governador, ele me convidou e eu vim para Curitiba. Eu estou em Curitiba por causa disso. Eu fui diretor-geral da Secretaria da Fazenda do Paraná por 3 anos. Também muito moleque, né? Na minha vida as coisas aconteceram sempre assim. Fui diretor-geral da Secretaria da Fazenda 3 anos. No último ano do governo do Álvaro, eu fui para o Banco do Estado do Paraná, fui presidente da Banestado Leasing, fui vice-presidente da Holding. No primeiro governo do Requião, fui presidente. Aliás, no último ano do governo do Álvaro, eu fui presidente da Banestado do Crédito Imobiliário. No primeiro ano do governo Requião, que ele teve 3 governos, né? Eu fui presidente da Banestado Leasing. O pessoal brincava, não sei como é que você e o Requião se entende, porque você é um economista liberal. E o Requião, pelo menos dizem que ele é socialista. Eu dizia, não, isso aí é só uma fachada. Mas, enfim, depois eu saí do setor público, porque eu já queria voltar ao setor privado, aí eu fui para o Paraguai dirigir uma fábrica de óleo de soja que era do Grupo Bamerindos. Eu fui diretor-presidente dela, 4 anos. Quando o Bamerindos entrou numa dificuldade, aí me convocaram para voltar a Curitiba e ser diretor financeiro de uma fábrica de papel imensa que tem ali em Arapoti, né, que é do Grupo Bamerindos. Terminado aquilo, veio a intervenção do Banco Central no Bamerindos, o Banco Central me contratou, fiquei 1 ano com o Banco Central, fui até o fim, ali com o Banco Central, naquele processo de venda da fábrica de papel. Aí resolvi que eu ia parar com essas coisas todas, ia virar consultor. Trabalhei 3 anos na reorganização e venda do Mercadorama. Fiquei amigo daquela família toda, continuei dando consultoria. E nesse tempo todo eu nunca saí de sala de aula. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu sempre arrumava um jeito de ir para a sala de aula, e dando, basicamente, economia, um pouquinho de finanças. E eu fui dar aula na Faculdade Positivo, que virou depois Centro Universitário Positivo, em 99, que foi quando eu entrei, Unicamp. E aí, um lugar que eu entrei lá para dar aula, eu virei vice-reitor e fui ficando, virei amigo do professor Euriovis Guimarães, que era o presidente do grupo e reitor da universidade. Depois ele saiu em 2010, me nomeou reitor e eu continuei ficando e fui ficando. Ela foi vendida em dezembro de 2019 para o Grupo Cruzeiro do Sul e fiquei mais 1 ano e meio com eles lá. Então, essa foi minha carreira. E eu nunca deixei de me conectar com a imprensa também. Hoje eu tenho, por exemplo, na Gazeta do Povo, eu faço parte da equipe de editorialistas. Editorialista é aquela turma que escreve o editorial, que é a opinião do jornal, que tem que escrever 365 por ano, né? Então, eu sou obrigado a escrever 1 por semana sobre economia, não aparece meu nome. E escrevo um artigo assinado a cada 15 dias, esse é meio que para brincar, né? Eu fiz um curso de filosofia de 6 anos. Tanto é que o módulo que eu dou hoje na Universidade Positivo, lá no Lato Sensu, é de filosofia, não é de economia, não. Então, comecei a escrever um artigo a cada quinzena aí na Gazeta do Povo. Enfim, entre editoriais e artigos assinados, aliás, tem um hoje, que eu chamei Falando de Teoria Econômica. Aí eu escrevo sobre administração, sobre psicologia, sobre filosofia, essas coisas que eu gosto de estudar. E
Entre editoriais e artigos na Gazeta, eu tenho 1.400. Eu tenho 1.230 desta última série, mas eu tenho 200 e poucos da série anterior. E assim, e agora, deixei, não fosse a pandemia, eu iria fazer uma viagem, eu tenho uma filha que mora em Londres, minha filha mais nova. Bom, essa foi a carreira. E aí, nesse momento em que eu vi, depois de 21 anos em um lugar, eu saindo e montando outras coisas, eu faço parte de um conselho de administração de um grupo de hotéis, então, enfim, tem várias coisinhas aí, né? E aí eu estava comentando com o Marcos, né? O que eu gostaria de falar para um grupo de jovens que são crenças pessoais minhas, mas que não são verdades teóricas nem científicas. Tomem isso apenas como opinião. Eu costumo brincar, eu quero ter o direito de ter opiniões erradas, porque assim eu posso ter qualquer opinião. Não tem problema, porque se eu definir para mim que só posso ter opiniões corretas, eu tenho que me limitar, né? Então é o seguinte, primeiro problema que eu aprendi na vida, que eu gostaria de ter aprendido aos 25 anos. O Anthony Robbins, que é aquele escritor de autoajuda, segundo definem, ele tem uma frase, ele diz assim, nós não vemos os problemas como eles são, nós vemos os problemas como nós somos. Eu digo, mas na verdade o que o Anthony Robbins está fazendo aí é dizer com outras palavras aquilo que os grandes filósofos disseram. E aqui eu vejo que nesse grupo há muita gente da área do direito e que tem implicação em toda a história da criminologia, né? Em toda a história do direito. Porque o Kant, que morreu em 1804, Arthur Schopenhauer, que morreu em 1860, esses filósofos, Nietzsche, morreu em 1900, todos esses filósofos falaram desse assunto que o Anthony Robbins diz dessa maneira, né? Nós não vemos os problemas como eles são, nós vemos os problemas como nós somos. Pois bem, uma primeira coisa que eu gostaria de dizer, e que eu demorei para aprender, é a seguinte. Eu acho que nós temos um cérebro e uma mente que é mais ou menos assim. Nossa mente trava uma batalha interior entre uma parte que raciocina e entende intelectualmente os problemas e como devemos agir, e uma outra parte que pensa, sente, quer e crê, conforme ela é, que é a parte emocional. Veja, se fosse fácil, bastaria você pegar um livro com todas as regras de comportamento, todas as atitudes adequadas, ler e no dia seguinte você seria outra pessoa completamente. Então, o Aristóteles dizia o seguinte, o ser humano é uma soma de pensar, sentir e querer. Pensar é um ato absolutamente interior que não depende de nada externo ao próprio ser humano. Sentir é uma capacidade que tem o ser humano, mas que depende de coisas externas. Eu só sinto frio se vier um vento, uma chuva, um frio. Só sinto calor se vier alguma coisa externa a mim. E querer é um ato de vontade interior que brota dentro do ser humano, que o Arthur Schopenhauer chamou de vontade. Vontade, para Schopenhauer, não era um mero desejo. É um impulso quase que biológico dentro de si, né? Pois bem, então essa é a primeira crença que eu tenho. Por isso que eu gosto muito de ouvir o Marcos, acho uma conversa deliciosa, fantástica, agradabilíssima. O Marcos pode falar de qualquer assunto que você se prende, porque é muito agradável ouvi-lo, o jeito de falar, o jeito de se expressar, né? Inteligente, evidentemente. Então, eu digo o seguinte, que você pode ler todas as teorias, ouvir todas as explicações, mas existe uma luta interior, que é esse lado racional do ser humano, e esse lado racional pode dizer todos os dias para o lado emocional o que é certo, como devemos agir, mas, por exemplo, eu posso ler 30 livros sobre depressão psicológica, e depois que terminar todos, deitar e amanhecer com depressão. Não é porque eu li todos os livros, o meu lado intelectual, meu lado racional entendeu intelectualmente o problema, que o lado emocional vai simplesmente seguir aquilo. Então, não é fácil. Porém, eu tinha um padre, quando eu tinha uns 10, 12 anos, que um dia ele pegou uns meninos lá da igreja, que estavam fazendo muita bagunça, obrigou todo mundo a sentar e escrever os 10 mandamentos, porque ele tinha um hábito. Todo domingo na missa, ele terminava o sermão e lia os 10 mandamentos. Como são 10 frases, todas curtas, com um único verbo cada uma, era rapidinho, né? Não matar, não roubar, não pecar contra a castidade. E um dia ele juntou uns meninos lá, assim na faixa dos 10, 12 anos, e mandou os meninos escrever os 10 mandamentos. Ninguém conseguiu escrever os 10.
Então, você veja, aí o padre disse o seguinte, ele deu uma bronca depois lá no sermão da missa, ele disse, o sujeito fica 10, 12 anos vendo, lendo, ouvindo os 10 mandamentos. O dia que você pede para ele, um cristão, para ele escrever os 10 mandamentos, ele não consegue chegar no 10º, ele esquece. Então, o lado racional precisa bombardear o tempo todo o lado emocional e dizer, olha, é assim, é assim, é assim, repetir e repetir e repetir. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito. Quando eu fui estudar filosofia, eu vi uma coisa muito interessante. O Kant, todo mundo sabe que o Kant é o filósofo que escreveu Crítica da Razão Pura, uma obra profunda, dificílima, genial. E ele fala da capacidade que tem a razão. Depois ele tem Crítica da Razão Prática, que na verdade é uma obra moral, é sobre a prática, né? E o Kant dizia que a central de comando no cérebro humano é a inteligência e a razão. Parte dessa afirmação do Kant foi que deu origem a uma corrente de juristas que pregavam que o criminoso que fizesse o mal a alguém, um estuprador de criança, por exemplo, um serial killer, deveria não só ser recolhido à prisão, retirado do seio da sociedade para parar de cometer o mal, mas ser castigado pelo mal que fez. Parte do que aconteceu durante muito tempo nas prisões, o castigo dos presos vem daí. Kant não teve culpa, porque a análise dele é muito mais profunda, muito mais complexa. Ele, nesse caso, era uma espécie de racionalista, né? Aí vem Schopenhauer. Kant morreu em 1804, Schopenhauer morreu em 1860, Schopenhauer posterior. O Schopenhauer vem e diz o quê? Ele diz o seguinte, que o ser humano, se acha que suas crenças, seus sentimentos, sua visão de vida, sua forma de agir, vem de sua própria construção, ele é apenas um estúpido. Schopenhauer diz, todos somos escravos em nossa própria morada. Ele diz, o que você pensa, sua visão de vida, seus impulsos, 90% vem de sua genética. Você tem inteligência e razão, que estava uma briga contra a vontade. E, às vezes, a vontade vence e você comete um crime. Sabendo que é o caso, por exemplo, de um crime sexual. O sujeito sabe que aquilo é crime, ele sabe que vai enfrentar o Código Penal, mas, de repente, há uma luta interior entre a razão, kantiana, né? A inteligência e a razão, e a vontade, segundo Schopenhauer. Quando Schopenhauer falou essa conversa e ficou batendo, Schopenhauer dizia, deixe de ser estúpido. 90% do que você pensa, você é, você crê, você faz, vem de um impulso genético, biológico, que é a vontade. Você tem inteligência e razão e pode controlar isso, mas é uma guerra, e muitos não conseguem. E foi isto que levou, inclusive, o próprio César Lombroso, que era médico e juristas, vocês que são advogados aí, a dizer, espera um pouco, se Schopenhauer tem razão, o criminoso deve ser retirado do seio da sociedade para parar de fazer o mal, mas ele não pode ser castigado, porque ele é uma vítima de si mesmo, vítima de sua própria origem, de sua própria genética, de sua própria estupidez. Então, aí tem uma história complexa, né? O Freud, quando saiu de Viena e foi lá para a Universidade de La Salpêtrière, no Hospital de la Bicêtre, verificar aquele negócio de hipnose, aquele troço todo, ele foi porque ele tinha lido Kant e tinha lido Schopenhauer. O pessoal brinca, fala que, na verdade, o Freud foi o Schopenhauer que viveu mais tempo, porque o Freud morreu em 1939, né? Embora tenha nascido em 1856. E o Freud dizia, Schopenhauer tem razão. O ser humano tem uma parte consciente, que é esta parte racional que nós dominamos, mas tem um subconsciente que vem por trás e, às vezes, trai o consciente e ali tem um conflito. E ele dizia que a psicanálise era isso. Pois bem, eu aprendi um pouco essa coisa toda e passei a acreditar nela. Por quê? Porque eu mesmo, durante minha vida, eu tive 1000 problemas. Eu tive problemas de tristeza, de timidez, de depressão, de tudo isso. Mas eu conhecia racionalmente todas as regras, aquela coisa toda. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de ter sabido aos 25 anos, mas que não sabia. E hoje eu sei. Então, essa frase do Anthony Robbins, que nós não vemos problemas como eles são, mas vemos como nós somos, é, no fundo, essa confusão dos juristas, né? Então, essa história de razão e vontade.
Por isso que esse trabalho que o Marcos faz, eu acho genial, porque é o seguinte, é preciso insistir na mesma coisa 10, 12, 100 vezes, até a razão bombardear tanto a emoção que a emoção começa a ceder e você se torna um ser humano melhor em relação a isso. Pois bem, eu pensei em falar aqui, tem a história dos 10 mandamentos, eu digo o seguinte, eu nunca falo em 10 mandamentos porque é muito chavão, eu vou falar de 9 mandamentos que eu acredito. Existe um psicólogo chamado William James, há dois William James, né? Mas na verdade é o psicólogo, aquele que viveu até 1910. William James dizia o seguinte, que o maior desejo do ser humano é ser amado, aceito e apreciado. Né? Ele falava muito disso. O maior desejo do ser humano é ser amado, aceito e apreciado. Porém, ele mesmo dizia, não devemos buscar o amor, a aceitação e o apreço a qualquer custo. E eu aprendi com esse filósofo que ele tem razão. Muito do que nós fazemos é por essas três vontades, necessidades muito grandes. Mas aí existe uma outra que precisa policiar, que é, então esse é o primeiro aforismo que eu colocaria, que é que a ética é um insumo da paz e da tranquilidade. Quando perguntaram para Confúcio qual era o segredo da felicidade, ele diz, a felicidade deriva de um caráter reto, uma consciência tranquila e um coração pacificado. É a ética. Então, nós temos essa luta, né? Outro dia eu fiz uma brincadeira, eu invento umas frases, né? Eu tenho mania de fazer frases. Eu digo, não é só os filósofos que têm direito a frases, não. Eu falei aqui, até não sei onde é que foi que eu falei isso aí, que eu disse o seguinte, ser ético na Dinamarca é uma virtude. Ser ético no Brasil é uma virtude heróica. Mas é preciso perseguir isso aí, porque a ética é insumo da paz e da tranquilidade. Né? O sujeito que é ético, que é correto, ele não tem medo de o telefone tocar, não tem. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Uma outra coisa, eu venho de uma formação muito católica, desde criança, igreja, aquele negócio todo, então eu acreditava em todas até aquelas coisas assim, muito infantis que a igreja dizia, né? Olha, se você não comer, o demônio vem com garfo aí, tá? Aquelas bobagens, né? Mas, e eu achava naquele momento, quando eu era criança, lá 10, 12, 14 anos, que o mundo fosse justo, porque se Deus é o que é, ele teria que fazer um mundo justo. Então, hoje eu digo o seguinte, esse é o meu aforismo número 3. O mundo não é justo. Não é. Não sei se existe Deus, se não existe Deus, cada um tem suas crenças, suas não crenças, o mundo não é justo. O Schopenhauer foi um filósofo terrível, eu escrevi um artigo outro dia, o filósofo da dor e do sofrimento, ele disse, deixem de ser estúpidos, no mundo não é justo, há pessoas que sofrem as maiores barbaridades, as maiores dores, as maiores tristezas, e não precisa nem comentar sobre isso, pergunte a elas se elas acham que o mundo é justo. Então, essa é uma coisa que eu digo, veja, se você não espera que o mundo seja justo sob um conceito de que fará bem a todos, você consegue se defender um pouco melhor, né? Isso é um ponto muito interessante. Eu tenho um negócio que eu falo, minha mulher diz para mim, esse negócio que você fala aí eu não gosto, que eu digo o seguinte, parta de um seguinte princípio, que é o quarto aforismo, você está só. Ela diz, mas pera um pouco, você, para ver a vida dessa maneira, fica uma coisa muito triste. Parta do princípio de que você está só no mundo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, parta do princípio que você está só e não dependa de ninguém. Eu tenho 3 filhas. Minha mulher ficava brava quando eu dizia para ela o seguinte, olha, até os anos 40, as pessoas não se preocupavam muito com velhice, com certas coisas, até por uma razão. A expectativa média de vida de um brasileiro ao nascer no ano de 1945 era 45 anos. 1945 foi o ano que acabou a Segunda Guerra Mundial. 1944, eu guardei durante muito tempo uma fotografia de uma manchete, eu não sei se era a Folha de São Paulo ou o Estadão, um desses 2 jornais. A manchete era assim, genial a manchete. Uma mulher foi atropelada lá em São Paulo, na capital. E a manchete dizia assim, foi atropelada uma idosa de 42 anos. Foi atropelada uma idosa de 42 anos. Então, veja, uma sociedade cuja expectativa média de vida em 1945, portanto, ali,
75 anos atrás, a média de vida era 42, né? Hoje, a expectativa média de vida do Brasil é 76,6 anos, sendo 80 anos para as mulheres e 72 para os homens. Isso é dado do IBGE. Eu tenho um princípio na vida, pessoal, que é o seguinte: toda estatística que eu solto, eu tenho a fonte. Se alguém me contestar, eu mostro a fonte. Você quer brigar com a fonte? Bom, como eu não tenho meu IBGE próprio, ou eu aceito aquela fonte, ou eu não trato disso, né? E expectativa média de vida é de 76 anos. Então, eu dizia para as minhas filhas assim: olha, até os anos 60, até lá uma certa altura dos anos 70, sobretudo as mulheres, colocavam sua sobrevivência até seu futuro e sua velhice nas mãos de 4 apoios possíveis: a família, o marido, o patrão e o governo. Ou dos 4, ou de alguns dos 4, ou em um dos 4. Aliás, durante muito tempo, um projeto de vida de uma mulher, até os anos 60, que as mulheres não estavam no mercado de trabalho, era o casamento. Casar com alguém que vai ser o chefe da casa. Até no Código Civil estava escrito lá, né? Cabeça do casal. Então, eu digo o seguinte, e aí eu brinco, falo, olha, parta do princípio que hoje, no mundo moderno, se vier um apoio da família, do marido, do governo, sobretudo da família e do marido, né? Se vier um apoio e do patrão, ok, mas que venha como uma gorjeta. Não dependa disso. Você quer ver coisa mais triste? Uma mulher ou um homem num casamento completamente falido, às vezes até com uma relação abusiva, e não sair por causa de uma dependência econômico-financeira? E com essa expectativa média de vida que nós temos hoje, nós vamos ter 56 milhões de pessoas acima de 65 anos em 2040, dados do IBGE. 56 milhões. Então, eu digo o seguinte: parta do princípio de que você está só. Faça tudo para você não depender de nenhum desses 4 apoios. Se vier, que venha a mais, né? Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu escrevi 2 livros sobre educação financeira, porque quando eu tive aquela experiência lá aos 18 anos, outro dia eu comentei com o Marcos, eu coloquei na minha cabeça o seguinte: eu não vou viver isso outra vez na minha vida. Eu vou trabalhar, vou crescer, vou fazer minhas reservas, eu não vou viver uma situação de novo dessa. Claro que aqui foi uma circunstância: perco o pai, fico pobre, 8 irmãos, 9 comigo, mais minha mãe, mas, e aí você vê hoje quanta gente há que trabalha, 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 chega aos 70 anos e não tem reservas, não tem aposentadoria que seja, sobretudo o INSS, cujo máximo de aposentadoria é 6.433,57 centavos. Esse é o teto do INSS, né? Quer dizer, então, eu falo muito isso para as minhas filhas, né? Eu digo, olha, não dependa de ninguém, nem de mim. Eu pretendo apoiá-las até o fim de minha própria vida, que deverá ser antes do fim da de vocês, né? E aí, eu vou para o 5º aforismo. Eu escrevi, Marcos, outro dia, um artigo que eu chamei assim: Noé, o sucesso de um pessimista. Eu digo assim: todo mundo tem que construir sua arca. Se você parte do princípio que você está só, você vai agir como Noé: vou construir uma arca. No caso aqui, uma arca financeira, previdência. Ou seja, é você ter o direito de chegar aos 70 anos e dizer: agora eu posso parar. Não vou fazer nada por obrigação. Farei o que eu quiser fazer, porque tenho saúde, porque tenho vontade, porque tenho disposição, né? E eu escrevi um artigo, né, que o Noé se salvou porque, embora lá no deserto que não chovia, ele acreditou naquela profecia de que haveria chuvas 40 dias, 40 noites. É uma história bíblica, mas vamos aceitá-la. O Noé deu uma de pessimista, começou a construir uma arca, todo mundo achava que ele era maluco, mas foi só ele que sobreviveu com os animais que ele pôs lá dentro, né? As pessoas, os animais. Então eu brinco: seja um Noé financeiro. Pense nisso e faça a sua arca aí. E eu digo mais: você sabe que fazer reservas não é para comprar coisas, não é para comprar liberdade, independência e o direito de não ter que se humilhar, sobretudo na velhice. Como é que você pode dizer que teve sucesso na vida, teve uma carreira bonita, se quando chegar aos 70 anos você tem que ficar mendigando, dependendo de ajuda de familiares, para poder, em uma fase em que você tem menos energia e mais doença, né? Então, isso é uma outra coisa que eu trato muito e gosto muito disso. Aí eu tenho um sexto aforismo que eu falo muito para as minhas filhas. Eu até escrevi outro dia uma frase aí, né, que não há problema que resiste
ao perdão e à boa vontade. Quando você fala de comportamento no trabalho, na vida, essa coisa toda, eu costumo dizer o seguinte: há pessoas que pegam um problema e nas mãos delas o problema diminui. Dali a pouco ele se resolve. Então, há pessoas que, pelo jeito de ser, pegam um problema grande e o problema diminui nas mãos delas, porque elas têm uma habilidade para diminuir em suas mãos os problemas que lhes chegam. E há pessoas que são exatamente o inverso. Há pessoas que pegam um probleminha pequeno, dali a pouco ele vai se multiplicando e vira um problemaço. E eu digo assim, olha, no mundo das relações humanas, das relações de trabalho, eu fiz outro dia uma palestra, vocês já perceberam que até na política, os governantes e os políticos que se dão mal são aqueles que não têm habilidade da diplomacia, do diálogo, da conversa, da capacidade de ouvir. Vocês querem ver? Outro dia eu fiz uma brincadeira. Daqui a pouco eu paro. Fiz uma brincadeira em sala de aula. Disse, qual foi o político que mais sucesso teve a julgar pela carreira dele no Brasil? Não estou falando de cargos, sucesso de carreira. Foi o Tancredo Neves. Tancredo Neves era ministro da Justiça do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, antes de dar o tiro no peito, deu uma caneta Parque 51, banhada a ouro, pela joalheria Monte Cristo, no Rio de Janeiro, deu de presente para o Tancredo Neves, ministro da Justiça, foi no quarto, deu um tiro no peito. Não sei se foi no peito. E se matou. Então, Tancredo Neves foi o camarada que estava lá ministro da Justiça. E muito menino o Tancredo Neves, com aquele jeito conciliador, aquele jeito paciente, aquela capacidade de suportar, de suportar, digamos assim, conflitos sem se exaltar, ali ministro da Justiça, muito novo, do Getúlio Vargas, 1954, né? Pois bem, quando em 1963 o Brasil entrou numa confusão desgraçada, não sabia o que fazer, o Brasil foi parlamentarista por um pouco tempo, né? Lembram disso? Pelo menos quem não lembra de pôr pela idade, né? Mas pela história, também não lembro. E aí, naquela confusão toda, naquele período parlamentarista, quem que o mundo político, quem que os adversários se juntaram, e inclusive os militares aceitaram, quem que eles foram buscar para ser primeiro-ministro do Brasil no parlamentarismo? Tancredo Neves. Por quê? Porque o Tancredo Neves, nas mãos dele, os problemas diminuíam pela habilidade, pela capacidade, por tudo isso que eu já falei. E o Tancredo Neves foi. E a vida segue. Tanto é que, em 1984, quando o presidente Figueiredo dizia eleição direta, aquela coisa toda, ainda foi eleição no colégio eleitoral, aí o candidato do governo militar, do Figueiredo, era o Mário Andreasa, que era ministro dos Transportes, e aí o Paulo Maluf, muito vivaldino, foi lá numa convenção do partido, acabou ganhando a convenção, aí o candidato dos militares, em vez de ser o Mário Andreasa, passou a ser o Paulo Maluf, o presidente Figueiredo dizia, por Maluf, eu não apoio o Maluf e não passo a faixa. E aí surgiu um problemaço. Como fazer? A eleição era no colégio eleitoral, que nada mais era do que o Congresso Nacional, enxertado com alguns representantes da sociedade. Esse era o colégio eleitoral para eleger em 1985, comecinho de 85, eleger o presidente do Brasil, primeiro civil. E aí o Maluf era o candidato do governo, e resolveram que, dada aquela confusão, era preciso arrumar um candidato de oposição, e aparece Ulisses Guimarães, presidente do PMTB, o político mais famoso do Brasil. E todo mundo se juntou e disse, não, tem que pegar um conciliador. Foram buscar o Tancredo Neves, que era governador de Minas Gerais, tinha ganho a eleição, estava lá, para ser o candidato da oposição. O presidente Figueiredo disse, para o Tancredo eu passo a faixa, que era o candidato da oposição, mas para o Maluf, que é o candidato dos militares, eu não passo. O que aconteceu? Tancredo Neves ganha a eleição. Onde eu quero chegar? Quando eu digo que não há problema que resiste ao perdão e à boa vontade, a boa vontade aqui é no sentido emocional. É verdade, é verdade. Então, eu acho até que esse trabalho que o Marcos faz, né, o tempo todo falando de hábitos, de atitudes, de tolerância, de diplomacia, não é ser um banana, não, que todo mundo passa por cima de você porque você virou um bananão, um bobo. Não é isso, não. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito na vida. E nas organizações, olha, eu estou desde 14 anos dentro de organizações, lidando com gente. Tem até uma frase aí do Chico Xavier, né? Dizem que é do Chico Xavier, porque aqui no Brasil, quando ninguém sabe quem é o autor da frase, ou é da Clarice Lispector ou é do Chico Xavier. Né?
e diz o seguinte: ó, em qualquer circunstância, recorra ao amor, até para ter uma atitude que parece uma atitude de ódio. Né? Então, tem uma coisa muito interessante. Eu acho muito bom esse aforismo. O 7, aí é que vem uma coisa muito interessante. Um dia eu vi um filme daquele Clube da Luta e lá pelas tantas aproveitei uma frase do filme. Eu vi assim, estava a televisão ligada, eu vendo aquilo, não estava nem prestando atenção. Aí aparece uma frase lá: aquilo que você possui, um dia o possuirá. No fundo, ele quis dizer o seguinte: tome cuidado para você não ser escravo de suas posses. Suas posses, suas coisas, suas propriedades podem ser a sua gaiola. Gaiola que vai lhe prender. E aí eu sempre procurei ensinar para as minhas filhas o seguinte: desapego. O desapego é libertador. Não é que você deva ser um sujeito que não dá bola para roupa, não dá bola para aparência, não dá bola para coisas. Não, não se trata disso. O desapego é uma atitude psicológica. Eu posso comprar uma camisa bonita, um paletó bonito, um óculos bom e tal, mas uma coisa é eu comprar, tenho condições de ter uma coisa boa. Outra coisa é eu ser apegado. O apego é uma condição psicológica. A pessoa pode, às vezes, não ter a posse, mas ela... Dizem que a frustração é a distância entre o que você tem e o que você quer. Outro dia, eu peguei um amigo meu aí que tem uma BMW, eu falei: escuta, você tem ainda algum desejo, alguma frustração? Eu falei: eu tenho vontade de ter um jatinho. Falei: então você é um frustrado, entre a BMW e o jatinho a uma distância que você não vai atingir porque você não tem dinheiro, né? Então o desapego é libertador. Nenhum título, nenhum cargo, nenhum crachá. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu sempre fiz um esforço na minha vida para que nenhum crachá meu, nenhum título meu fosse maior do que eu mesmo. Eu quero ser amado, apreciado, né, criticado, tudo pelo que eu sou. Não é pelo meu crachá. Crachá, imagina, eu fiquei lá na Universidade Positivo 2 anos com um crachá de reitor. Eu cansei. De vez em quando alguém dizia: Pio, estão te convidando para tal coisa. Eu falei: estão convidando a mim? Não, estão convidando meu crachá. Né? Estão convidando meu crachá. Um dia eu fui fazer uma palestra aí na Editora Positiva, aí teve um sujeito de RH falou assim: Pio, fala alguma coisa aí sobre humildade e tal, porque aqui tem um bando de diretores que eles estarão nessa palestra e é todo mundo cheio de ego inflado, essa coisa toda. Aí eu cheguei para eles e falei o seguinte: olha, quando você for tentado a ser um egoísta, né, nariz empinado, arrogante, petulante, pense o seguinte: no cemitério não tem organograma, não tem crachá, não tem defunto pleno, defunto júnior, defunto sênior, não tem. Lá é tudo igual. E você irá para lá. Eu lamento dizer, mas você irá terminar a sua vida no cemitério. Não tem jeito. Então, eu comecei a brincar com eles para dizer o seguinte: e o desapego tem uma grande vantagem. Você trabalha melhor e até desempenha melhor se você for desapegado do título, do crachá, do cargo. Não pode ser desapegado do salário, porque é ele que compra os bens e serviços de que você necessita para viver, né? Então, isso é uma coisa que... o desapego nesse sentido, né? Um dia alguém me contestou, falou: mas se você for completamente desapegado, você não vai ter ambição nenhuma e não vai fazer nada. Eu falei: não, pera um pouco, você está confundindo as coisas. Ter projetos, ter idealismo é diferente de ter apego. Né? Diferente de ter apego. Então, essa é uma coisa importante. O ponto número 8 é talvez o maior desafio da vida. Perguntaram para o Schopenhauer, mais um pouquinho, já termino. O que era a vida? Ele dizia: o Schopenhauer era terrível, né? Ler o Arthur Schopenhauer é um desafio psicológico complicado. Ele dizia: a vida é um nada entre duas... Ele dizia assim: a vida é um intervalo entre dois nadas. Mas ele não disse exatamente assim. Na linguagem, ele disse que a vida é um intervalo entre duas trevas. Você não era nada antes de nascer e não será nada depois de morrer. A vida é um intervalo. Né? Ele dizia: aproveite esse intervalo e viva bem. E porque o Schopenhauer dizia: isso aqui não tem sentido nenhum, você fica buscando sentido na história. Né? Entretanto, ele, ao fim da vida, pregava: existe um sentido da vida se você der um significado para ela própria enquanto ela estiver aqui. Só. Né? Não precisa de Deus, não precisa de vida após a morte para dar sentido à vida. Já que você está aqui, você está vivendo, tente dar um sentido, e isso é muito importante. Aliás, o Kant
embora tivesse uma religiosidade, e lá num certo momento da vida dele já não estava acreditando muito nessa história de um Deus que organizou tudo, que criou todo esse negócio, não. E aí perguntaram para ele, mas então, qual é o sentido de sua vida? O seu encantamento, ele falava de encantamento. Ele disse, o encantamento de minha vida vem de duas coisas, dois pontos. O céu estrelado acima de mim, que eu não conheço, nunca conhecerei e admiro, e a lei moral dentro de mim. Porque perguntaram para ele, se você não acredita em nada, por que você faz o bem? Ele disse, por dever. Eu faço o bem por dever. Não é por recompensa, não é por egoísmo, não é por vontade de fama, faço por dever. Ele disse, eu estabeleci uma lei moral dentro de mim, aí vem a crítica da razão prática, né, aquela obra, e o céu estrelado diante de mim que me encanta, eu vejo tudo isso, acho maravilhoso e sei que nunca vou conhecer adequadamente. E aí o nono ponto, eu demorei para vencer esse vício que eu tinha. O Aristóteles dizia o seguinte, a cada virtude correspondem dois vícios, o excesso e a falta. Se você pegar a coragem, coragem pode ser uma virtude. Eu até tenho uma frase que eu digo assim, o ser humano tem que ser corajoso o suficiente para agir e covarde o suficiente para não cometer imprudência. Diz a coragem na medida... Tem uma frase do Aristóteles, virtus in mido est. A virtude está no meio, é a virtude da moderação. Ele dizia assim, né? A coragem, na medida certa, é uma virtude e leva o homem a agir. A coragem, na medida certa, leva o homem a ter cuidado e não cometer imprudência. O excesso de coragem é perigoso. Você comete imprudência. A falta de coragem leva você a não agir. Isso vale para tudo, para comida. Eu estava outro dia ouvindo o Marcos aí falando, você vai de comida. Comida, na medida certa, a comida faz bem. O excesso faz mal e a falta também. Então, eu acho essa coisa fantástica. Mas isso vale para outro tipo de coisa que eu quero dizer aqui. Pré-conceito. O pré-conceito é aquela história, eu não vi e não gostei. Criança tem muito disso, né? Ah, eu não gosto de tal coisa. Você experimentou algum dia? Não, mas... Existe um poeta, escritor, que morou em Londrina há muito tempo, acho que está em São Paulo, Domingos Pellegrino. Ele, um dia, escreveu um artigo num desses jornais, acho que foi até na Folha de São Paulo, dizendo o seguinte, o preconceito é uma M. E ele diz o seguinte, eu me recusava a ver aquele filme chamado Os Filhos de Francisco, que é a história daquela dupla sertaneja, Zezé de Camargo e Luciano. Ele disse, eu me recusei a ver o filme porque é uma dupla sertaneja que eu não gosto. Para começar, já é sertanejo, já, né? Se fosse uma dupla de música clássica, talvez eu tivesse ido. Ele disse, aí eu fui assistir o filme depois de anos de preconceito, não ter ido. Fiquei impressionado com o filme, com a história de dois seres humanos que, por acaso, cantam música sertaneja, poderiam cantar MPB, bossa nova, bolero, jazz, sei lá, né? Eles percebi que é um filme bem feito, é uma história de uma família interiorana, de dois meninos que lutaram. O filme é bom, tem diálogos bons, tem marcação boa, ele elogiou. O filme é maravilhoso. E eu não tinha assistido há 2 anos por preconceito. E aí eu quero encerrar, como aqui tem muitos advogados, muita gente tem preconceito com autoajuda. E muitas pessoas que querem parecer intelectuais escondem que leem, que estudam os livros chamados de autoajuda. Esse negócio é coisa de Brasil. Fora do Brasil não tem isso, não. Agora eu vou contar uma história e vou encerrar mesmo. Um dia, o doutor René Dott, ícone dos advogados, foi fazer uma palestra na Universidade Positivo e eu fui o apresentador dele e fiquei na mesa. Eu e ele ali na mesa. Eu, como anfitrião, não estava ali para debater e nem para polemizar com ele, né? Estava ali como um anfitrião para tratá-lo bem. Aí, René Dott faz a palestra e um menino levanta lá e faz a pergunta para ele assim, professor René, como é que o senhor chegou a ser esse ícone, autor, respeitado no Brasil? Não, René Dott não precisa de apresentação. Ele diz, o que aconteceu? O que o senhor fez de diferente? O René Dott vira e diz assim, rapaz, eu era um cara complicado, cheio de problemas, eu não tinha, na verdade, chance de dar certo, até que um dia me caiu um livro na mão, eu li e perdi o sono. O livro me incomodou.
me incomodou, eu reli o livro. Me incomodou e eu disse, eu vou mudar. Eu era estudante, ele disse. Estava no fim do curso de Direito. Ele disse, eu resolvi que eu ia mudar, porque eu acreditei naquela tese. E aí eu estou esperando. Eu falei, bom, o doutor René vai me dizer que leu a Bíblia, que ele leu a Crítica da Razão Pura, que ele leu, sei lá, Dostoiévski, né? Esses caras famosos. Estou esperando isso, do René Dott, isso que eu esperaria, né? Que leu Hans Kelsen, né? Ou, sei lá, o Max Weber, qualquer cara da sociologia. Ele vira e diz, até chegou um momento, estava todo mundo, mas que maldito livro é esse, né? O René Dott vira e diz o seguinte, o livro chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Aí, eu disse, o René Dott, na frente de 400 alunos, todos eles já indo para o fim do curso, pessoas já um pouco maduras, vem e diz que o livro que foi publicado em 1937, até hoje é um dos que mais vendem. Dos livros que mais vendem nessa área, esse, se não for o primeiro, é o segundo, terceiro. E quando eu fui fazer o encerramento, eu falei isso. Falei, doutor René, eu confesso que eu estava aqui, enquanto o senhor fazia o discurso do tal livro e não dizia qual, eu fiquei imaginando qual livro que o senhor ia citar. Eu pensei, ele vai ler lá, sei lá, né, o Capitalismo e a Ética do Protestantismo, né, do Max Weber, alguma coisa sofisticada, assim, o doutor René Dott, né? Ele vem e diz, eu falei, engraçado, e eu comentei isso com ele no meu próprio discurso, ele disse, não, e foi o livro que ele, eu falei, veja que coisa, né? Tudo isso para dizer uma única coisa que eu sempre falei para minhas filhas, abandone o preconceito, porque o preconceito é isso, né? Não vi e não gostei, é o caso do Pellegrino. Essas coisas, eu no meu trabalho, eu sempre procurei conversar com os funcionários, com os subordinados, sempre fiz um esforço para entender que cargo, crachá, tudo isso são apenas oportunidades dentro de uma engrenagem para você fazer alguma coisa, mas jamais para desvalorizar um ser humano, para tratar mal, né, para colocar seu fígado em cima de um... Aliás, tem uma frase de um camarada que diz que a grandeza do homem grande é medida pela forma como ele trata o homem pequeno. Homem grande e homem pequeno nesse conceito social aí, né, nosso. Então, essas são coisas assim, coisas mais leves, né, que eu gosto muito de tratar e de falar a respeito, porque aprendi tudo isso apanhando. Há coisas que eu aprendi aos 45 anos que eu queria ter aprendido aos 25. Esse livro mesmo que o René falou, eu fiquei 20 anos trombando com esse livro na livraria e não comprei. Até que um belo dia, eu não tinha saído, eu estava num lugar, esse livro me apareceu, eu falei, esse livro me persegue. Eu já estava com 45 anos quando eu li esse livro, do Dale Carnegie, porque eu tinha a mesma postura do Pellegrino por causa do título, dizer, como fazer amigos, influenciar pessoas. Isso deve ser um livrinho de autoajuda, chinfrim, que não, é bobagem que não vai servir para nada. Então, são essas coisas assim, falei demais, isso aqui virou quase uma palestra e eu paro. Não, muito obrigado, Pio, aqui pela conferência, muito obrigado pela apresentação. Né? Na verdade, nós fomos aqui brindados com teu conteúdo, com a tua sensibilidade, pelas tuas ideias. E mesmo sem a gente combinar, nós temos conversado até com uma certa frequência, praticamente todas as semanas, né? Nós temos conversado e sempre falta tempo para ter mais assunto ainda para a gente Sempre conversar. falta, né? Mas vários pontos que foram tratados aqui por você são pontos que dizem respeito ao espírito aqui do nosso clube, né? A parte sempre de agregar conhecimento, a parte sempre de fazer parcerias de networking, de indicação, para que todos nós possamos crescer, mas a ideia de tanto uma carreira como um projeto que seja leve, como eu sempre digo, baixo custo financeiro, baixo custo emocional, como você disse muito bem, nós podemos fazer muita coisa sem grandes investimentos atualmente, até por causa da tecnologia que temos à disposição. Nós temos que entregar muito, né? Nós temos
a consistência de entregar muito conteúdo, e realmente nós podemos atingir simplesmente com um celular, é algo mais minimalista, às vezes, do que um celular não tem. Até eu dei uma entrevista essa semana, que vai sair um especial ali na Rádio Justiça, que vai sair no 7 de setembro, que eu falei sobre liberdade, e que realmente os profissionais precisam ter liberdade. Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Então, falando a respeito disso, nós temos que exercitar mesmo essa ideia de desapego para conseguir ter melhores resultados. E eu agradeço muito aqui as suas orientações, os seus conselhos. Eu acho que todos nós ficamos aqui encantados. E me permita agora passar a palavra, inclusive, aqui, para os nossos titãs e titânides. Estou me mexendo aqui porque eu derrubei água aqui, viu? Eu hoje de manhã derrubei café. Rony, por favor. Minha mulher fala para mim, você vai derrubar a água. Fala com as mãos, é coisa de italiano, né? Maravilha. Peço licença, então, a todos aí. É sempre importante saudar você, Marcos, por esse trabalho, por essa iniciativa, né, por tudo isso que você vem fomentando aí. E hoje foi mais um daqueles momentos assim que aquecem o coração da gente, mexem com a nossa alma, né? E aí eu já inicio os meus cumprimentos a você, Pio, em tom de gratidão. E obviamente eu quero fazer uma pergunta aqui explicitamente no intuito de te ouvir um pouquinho mais. Parabéns aí pela tua trajetória, pela tua apresentação, mas você disse lá no início da tua fala sobre os detalhes triviais. Achei fantástico isso, né? E aí você falou de aprender e observar. Conta pra gente um pouquinho desses detalhes triviais que você percebeu aí na pandemia. Dito de outra forma, qual foi o grande aprendizado que você teve durante essa pandemia? Parabéns, obrigado. Na verdade, nós entramos antes e começamos a jogar a conversa fora. Eu comecei a falar um negócio e não terminamos, até porque teve o vírus aí, né? Não, eu estava dizendo o seguinte, que o Conan Doyle é o autor desse grande personagem de ficção, que é o Sherlock Holmes, que são até hoje os livros de contos policiais, histórias policiais, entre os mais vendidos do mundo, né? Mas o Conan Doyle era um médico que também se formou em filosofia. Então, ele botou todo o conhecimento de filosofia dele na trajetória do Sherlock Holmes, que era um detetive de sucesso. E aí, perguntaram para o Sherlock Holmes em que ele se baseava, qual era o método dele que o levava a ter tanto sucesso, né? E ele diz o seguinte: meu método se baseia na observação de detalhes triviais que escapam aos olhos dos leigos. E ele dizia: o mundo está cheio de coisas óbvias que por acaso jamais serão observadas. Muitas pessoas enxergam, mas não observam, né? E isso é uma coisa muito interessante, desenvolver a capacidade de observação, que não é apenas enxergar. Observar, na verdade, o Marx dizia que se a aparência e a essência dos fenômenos fosse a mesma coisa, a ciência seria desnecessária. Né? Quando você pega duas pessoas, um enxerga um troço qualquer, uma máquina de calcular, aí vem um cientista, enxerga aquela máquina e faz um trabalho, quer dizer, você tem a essência e tem a aparência. Então, no fundo, era isso que eu comecei a falar dessa história, por causa de um aspecto. Eu sou, na verdade, um economista. Essa conversa aqui não tem nada a ver com a economia, de certa forma. Mas eu estava dizendo que o Brasil, em 10 anos, viveu 3 recessões. 2011, uma recessão por causa da crise financeira mundial 2008, 2009. Recessão cria desemprego, que cria empobrecimento. É um troço terrível. Teve uma segunda recessão, que esta foi obra do Brasil, 2015, 2016, no governo da Dilma Rousseff. Foi uma recessão pesadíssima. No Brasil, as recessões são pesadas porque o Brasil ainda aumenta 1.200.000 habitantes por ano. E tivemos essa agora. Então, nessa década, de 2010 até 2021, nós tivemos 3 recessões. O resultado disso é o quê? A população brasileira, o reloginho do IBGE, que atualiza segunda a segunda, é de 213.500.000 habitantes. O IBGE tem lá cadastrado 54 milhões de pobres, pelo critério do Banco Mundial, que é uma porcaria, quem ganha até $5 por dia, e 14 milhões de miseráveis. E a Caixa Econômica, nesse auxílio emergencial, pagou para 67 milhões de brasileiros.
Então, o Brasil tem um desafio para trilhar um caminho que países como a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca, a Alemanha, a Inglaterra, o Canadá, os Estados Unidos já trilharam há 80 anos, que é um caminho de acabar com essas. Eu escrevi um documento aqui que eu chamei Carta aos Capitalistas. É um documento que eu fiz para os capitalistas, aí não vou falar dele aqui, mas dizendo o seguinte: essa situação do Brasil, há 3 chagas sociais que todo brasileiro tem que lutar para vencê-las, até para preservar a liberdade, preservar a vida livre, tanto na economia, quanto na política, quanto na sociedade, no social. Primeiro é a pobreza em si. 54 milhões de pobres pelo Conselho do Banco Mundial. 14 milhões de miseráveis. Pessoas que ganham menos de $1 por dia. É $1, na verdade, mas $1,50. E terceiro, o desemprego, e que pegou todo mundo. Eu fui cortar o cabelo ontem, agora estou com o cabelo curtinho aqui. O meu cabeleireiro falou o seguinte: olha, para nós, você faz home office e tudo, menos corte de cabelo. Não tem como fazer corte de cabelo online. Né? Mas aí é o autocorte, né? E ele disse: olha, para um cabeleireiro. E outra coisa, ele sabe, ele cortava meu cabelo 12 vezes por ano. Todo mês eu ia lá cortar meu cabelo. Na pandemia, lá no começo, ano passado, abril, maio, junho, eu passei 3 meses sem cortar o cabelo. E quando eu fui, cortei uma vez só. Não cortei 3 vezes. Então ele disse: olha, para nós, essa pandemia foi apavorante. Nós tivemos que, eles transgrediram, eles iam em casa fazer alguma coisa. Mas não dá para ir na casa de todo mundo. Foi apavorante. Então a Caixa Econômica pagou para 67 milhões de brasileiros esse auxílio emergencial. Isso é um desafio social que nós temos. Esse é o lado da economia e tal. Agora, pessoalmente, é aquela história: eu não consigo salvar o Brasil, mas eu tenho que fazer um esforço imenso para salvar a mim mesmo, aos meus familiares, né? Então, e eu estava falando, ao ler essa obra de Sherlock Holmes, ele diz: aprenda a arte de observar, porque isso vai ser fundamental, porque ela é também, à medida que você observa, analisa, incorpora, ela faz aquele papel. Eu comecei, não sei se todo mundo pegou, quando eu disse o seguinte, que o cérebro tem 2 partes, uma racional, outra emocional. Né? A mente emocional, a mente racional. A mente racional fica bombardeando o outro lado. Faça assim, não tenha depressão, seja educado. Ele fica bombardeando, mas de repente o meu lado emocional, como dizia Schopenhauer, Freud, boicota o meu lado racional. Outro dia eu fiz uma pergunta: o que leva um sujeito, um padre às vezes, que é racional, tem uma vida regular, se deu bem na vida, e de repente comete um crime de pedofilia? Não é, na verdade, uma luta entre a razão e a emoção, e a razão perdeu? Porque racionalmente o cara não faz isso. A menos que ele tenha distúrbios, aí é outra história. Mas se ele tiver uma mente normal, racionalmente pesando o que é de crime, estou falando, ele pode não ter, digamos assim, nenhuma condenação moral interior, mas existe um código penal, existe uma lei, um sujeito que resolve fazer um ato de pedofilia com uma criança de 7 anos, se ele não tomar cuidado, conforme o país, ele nunca mais sai da cadeia. E lá dentro da cadeia ainda matam, porque os próprios bandidos condenam quem faz isso, né? E por que o cara faz? Se ele não tem grandes distúrbios, de repente parece normal, o cara estava rezando missa, aí 20 anos rezando uma missa, e foi lá e fez isso. É um ser humano, com todas as suas complexidades. E isso você encontra quando lá o César Beccaria, ou Beccaria, como diz, escreveu Dos Delitos e das Penas, muito jovem, ele analisou esse problema. Depois veio outro, né, o César Lombroso, que também escreveu sobre isso, né? Porque o Lombroso era jurista e era médico. Então, essa história de a capacidade de observar é uma das formas de colocar uma torneira para bombardear o nosso lado racional aqui de informações boas, de análises boas, né? Aprender com os erros dos outros. Outro dia eu vi uma frase assim, diz que o sujeito inteligente aprende com os erros dos outros. O normal aprende com os próprios erros. O estúpido não aprende nunca. Como eu não quero ser estúpido, eu tenho que fazer um esforço, né? E um esforço para ir além de aprender com os meus próprios, aprender com os erros dos outros, né? Muito obrigado. Fica aberta aqui a palavra, né? Okay. Rodrigo, Tônia,
Adilson, Jaqueline, Marcos, Eduardo. Boa noite, Marcos. Boa noite, José Pio Martins. Sempre fui fã seu aí na Gazeta do Povo, né? Sou assinante lá há muitos anos e sempre estou lá pegando seus ensinamentos aí de economia. Mas essa história de vida assim que realmente emociona a gente. E parabéns aí para contar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, né? O meu pai também era do interior e veio para a cidade lá nos idos de 1951. Na verdade, meu pai era advogado, mas em 1951 ele serviu quartel lá, o exército lá em Ponta Grossa. E daí pegou um trem e veio conhecer Curitiba com a turma lá e se apaixonou. Falou, aqui que eu tenho que vir. Ele era de Cambará, cidadezinha pequenininha, né? Conheço. Cambaraense. E daí veio para Curitiba e se apaixonou e conseguiu se formar. Ele entrou muito tarde na escola, eles moravam no interior e meu avô pagava um professor para ir uma vez por semana para dar aula para a turma lá. E isso me lembrou a trajetória do meu pai, né? E quando ele foi para a cidade, ele foi fazer um teste. Não, esse menino é muito esperto, vamos pôr ele na terceira série já, porque ele já tinha uns 10, 11 anos, né? Então já era grandinho. E se formou como advogado já tinha uns 30 anos, né? Então, história de vida assim, bem difícil mesmo para chegar a ser um advogado naquela época, principalmente no início no final da década de 50, ali por 60. Então, a sua história também é essa trajetória. Aí meu pai me lembrou também, porque em 64 ele se formou em 62, e ele foi lá e trouxe a família toda para Curitiba. E eram tudo pequenininho. Tinham 9 irmãos. E veio tudo num jipe, para você ter uma ideia. Ele tinha um jipe e vieram toda aquela turminha lá, e ele teve, então, que cuidar de toda a família, porque ele era o primogênito. Então, foi também uma história bem parecida, assim, bem emocionante. E ele acabou casando quase todas as irmãs com advogados, né? Fez até um papel de cupido ali. 5 irmãs casaram com profissionais de direito. Então, uma história muito maravilhosa sua, né? De trabalho, de dedicação. Parabéns, viu? Foi muito bom ouvir você. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos, por proporcionar a gente essa história do Pio. Uma coisa curiosa, né? A história de uma grande parte do Brasil é um pouco isso. Em 1970, o IBGE sempre faz aquele recenseamento ao fim da década, né? 1970, o Brasil foi campeão mundial lá no México, tricampeão mundial de futebol, e havia lá uma musiquinha, uma marchinha de carnaval que dizia assim, 90 milhões em ação, para frente, Brasil. O Brasil, em 1970, tinha 94 milhões em dezembro, né? O IBGE aprovou, 94 milhões de habitantes. Naquela época, 46% da população vivia na zona rural, quase metade. Para 2 pessoas terem um arroz, feijão e uma comida, uma tinha que estar na zona rural. Então, você veja, um sujeito da zona rural produzia para alimentar ela mesma e mais um na cidade. Isso é pobreza, né? 46% da população brasileira vivia na zona rural, e eram 94 milhões. Hoje, somos 213 milhões e 500. O IBGE tem um reloginho aí, quem entrar lá, você vê a população toda hora. 213 milhões e 500. Apesar de ser um país atrasado, aquela coisa toda, se bem que o setor primário, o agronegócio, se automatizou, incorporou tecnologia, desses 213 milhões e 500, só tem 12%, 12,5% na zona rural. É claro que muitos moram na cidade, mas tem negócios na zona rural. Mas hoje, 87,5%, esse é o número correto, dos brasileiros vivem
nos 5.570 municípios do país. Então, é uma população urbana hoje, totalmente urbanizada. Então, quando você pega as histórias dos nossos pais, nossos avós, todos eles é sempre isso, né? Sai do interior, né? Meu pai ficou mais tempo, porque ele gostava de zona rural, então a cidade começava a desenvolver, ele ia para outra mais bruta, né? Então, são essas histórias todas, né? Tem vantagens e desvantagens. E o desafio agora é... Vocês querem ver? Você sabe que outro dia não sei quem foi que disse que à medida que você tira o véu da ignorância, você vai ficando mais triste, né? Desses 213 milhões e 500 mil habitantes no Brasil, tem 106 milhões em condições de trabalhar. Os outros 107 milhões são crianças, aposentados, doentes, inválidos, prisioneiros que não entram na chamada população economicamente ativa. São 106 milhões em condições de trabalhar. 13 milhões trabalham no setor estatal, que aí eles têm estabilidade de emprego, então não há muita variação, né? Sobram 93 milhões para o setor privado. Desses 93 milhões, tem 14 milhões de desempregados. Né? O pessoal que é profissional liberal, ele sabe do desafio que é você vencer na profissão, arrumar trabalho. E a pandemia, a pandemia, eu já fiz palestras econômicas sobre a pandemia. Pandemia, a humanidade tem as chamadas catástrofes naturais, pandemia, tsunami, terremoto, essas coisas todas aí, né? Chuva, seca, enchente, tudo isso são catástrofes da natureza. E tem as catástrofes humanas, revoluções, guerras, isso é produzido pelo ser humano. Não existe nenhum exemplo na história da humanidade de uma catástrofe que tenha pego todos os países ao mesmo tempo e feito o mesmo estrago, como essa. O mundo tem 201 países, tem 193 filiados à ONU. Daqueles 193 filiados à ONU, parece que só 5 ou 6 não reportaram infecção, mas talvez seja até por problema de estatística, de país muito pobre que não tem nem. Então, essa pandemia pegou o mundo inteiro. O pessoal fala da Segunda Guerra Mundial. Que Segunda Guerra Mundial? Mundial como? Não deram um tiro na Argentina, não deram um tiro no Paraguai, não deram um tiro dentro da Venezuela. O Brasil, alguns oficiais brasileiros foram lá para a Itália quando já estava terminando a guerra. Então, ela era mundial como consequência, mas o evento em si não era. Agora, a pandemia, não. A pandemia pegou o mundo inteiro, todos os países ao mesmo tempo e criou o mesmo problema. Até final do ano passado não tinha vacina, o lockdown desse jeito. Então, olha, essa ainda vai se falar muito, vai se escrever muito, se analisar muito sobre esse momento da história da humanidade. É um momento muito peculiar. E difícil, né? Bom, o Eduardo queria falar, estava sentindo ali que o Eduardo queria fazer uma pergunta também, ou era impressão minha? Eu até cheguei a abrir o microfone, assim, não tenho nenhuma dúvida, nenhum questionamento, talvez só relatar, né, que eu estou aqui num estado, eu peguei uma taça de vinho branco e pouco vinho, eu até terminei, mas o que eu quero dizer, assim, que o que eu estou sentindo agora não pode ser consequência de uma pequena taça de vinho. Porque eu estou num estado de relaxamento, assim, como há dias eu não ficava, sabe? O tom da conversa do professor Pio, enfim. E me fez pensar, professor, eu tenho... eu, enfim, convivo lá com alguns amigos numa confraria, existe algo que nos une, né, que é a fraternidade, só que ela é hoje muito mais discursiva do que praticada. Eu não digo com relação a atos filantrópicos, não isso, né? Não distribuição de dinheiro, não estou falando nesse sentido, mas de reconhecer que quem está do lado é quem precisa, né, da nossa fraternidade. E eu sou um pouco chato, eu reconheço isso, porque eu acabei, né, também com minhas vivências, né, com as pessoas que eu convivo, com os meus estudos, e eu acabei me reconhecendo em algum momento da minha vida, né, na minha espiritualidade, me identificando com uma doutrina. Então, para mim as coisas têm um significado, né? Eu não tento impor, né? Muito embora
quando a gente faz o contraponto e tenta dialogar, pode parecer, né, por um outro lado, que é uma imposição. E eu percebi que, né, o senhor trouxe e carrega consigo, né, um conhecimento filosófico bastante profundo, e eu não consegui anotar todos os filósofos que o senhor mencionou, e eu sei que se o senhor precisar, o senhor passa, não é isso que eu estou querendo dizer. Primeiro você tira esse senhor aí. Ah, tá bem, professor. Enfim. E não é por senso de desimportância, não é só para eu me sentir mais novo. Tá Pode bom, chamar de tá você. jóia. Eu faço isso porque é uma forma de respeito, mas eu concordo, tá bem. Não, mas pode chamar de você. Isso aí. Tá bom, tá certo. Você já tinha me dito isso. Uma hora eu aprendo. Acho que até quando eu converso com o Marcos, ainda Os eu alunos chamo não de chamam professor. professor nenhum de você. Quando eu entro em sala de aula lá eu sou um professor, né? Então, eu chamo de você. Tá e eu bom. exijo que chame de você. Tá lá bem, na tá sala de aula. combinado. Eu vou me habituar. Mas então, assim, o que eu percebo, e também, né, talvez aqui um contraponto, e não é crítico, por isso que eu já fiz o meu habeas corpus, eu sou chato nesse ponto, porque eu estou viciado e fico com as minhas convicções, mas eu percebo que há, não um pessimismo, mas há talvez um realismo, né, na sua visão de vida, que é algo que talvez seja o mais importante para que qualquer um de nós possa ter sucesso profissional, né? Eu não vou dizer que é um pragmatismo, que o pragmatismo às vezes é uma desculpa para o individualismo, mas que o realismo, né? E no direito isso faz bastante sentido. Há uma escola realista, não no Brasil, mas de fato em se preocupar com a solução dos problemas. Isso em economia faz todo sentido, porque a ciência econômica ela visa maximizar a alocação dos recursos que são escassos, né? Essa é a premissa, então, da ciência econômica. E essa não é a premissa do direito, né? E a premissa de um direito, quanto mais social ele se declara, menor é a preocupação com o direito, com a economia, com o dinheiro e com a alocação eficiente dos recursos escassos. Basicamente, há um número de 220 milhões de brasileiros e que o Estado teria, então, que realizar os seus direitos, vou chamar assim, né? Não são as suas vontades, suas necessidades, mas seus direitos. Mas essa hoje é uma discussão no Brasil que ela se polarizou, né? E eu fico me perguntando, num outro Rap Flow eu trouxe essa minha dúvida, e não é porque eu sou teimoso que eu não quero mudar de ideia, mas eu estou com dificuldade de me ver dentro dessa realidade, né? De forma que a gente consiga transformar a realidade num sentido micro, né? A realidade que está ao meu entorno. Eu sinto essa dificuldade. Toda vez que eu assumir uma posição, eu vou tentar, com as pessoas que estão próximas de mim, a mudar, ou talvez convidar para uma reflexão. Todas as vezes que eu fiz isso, a reação é como se eu jogasse uma bola na parede, né? Uma bola de borracha, ela volta com muita força para mim. Quanto mais força eu coloco, com mais força ela volta. Então eu percebi que não há diálogo, né? Então, por mais que eu tentasse usar qualquer forma de aproximação que parecesse mais respeitosa possível, eu não consegui, né, ter um sucesso, vou dizer assim, nesse diálogo, nessa conversa. Então, para mim, o que eu vejo assim, né, e que é o mais legal de participar no clube, que é o Marcos, talvez de melhor nos proporciona, que é a possibilidade de ter um ambiente, talvez até um hub de ideias, de parcerias, de pessoas que procuram ter, enfim, sucesso em conjunto, mas que ainda assim, lógico, né, é algo que precisa ser construído, não é de um dia para a noite que a gente vai resolver. Mas o que eu quero, assim, é provocar, né, se de fato o empreendedorismo é a resposta para que a gente possa melhorar as dificuldades que nós enfrentamos de realocar recursos que não necessariamente estão na posse do Estado, não são erário, portanto, porque afinal tem muito desses recursos que estão nas mãos da iniciativa privada. Há, em alguma medida, um incentivo, né, a uma concentração de riqueza, e eu não estou, né, criticando a poupança, ao contrário, isso é importante, todo brasileiro tem que ter a sua poupança. Mas é para além disso, né? É um ideal de ser o dono do próximo unicórnio, da próxima startup que vai ser bilionária, que vai ser vendida. Então é como se fosse possível que, sei lá, 1 milhão de pessoas pudessem ser bilionárias.
mas o recurso é escasso. Algumas pessoas vão se frustrar. Onde que essas pessoas se enquadram? Então, nessa ideia, né, da gente, então, se solidarizar e fazer com que o dinheiro chegue nas mãos, porque o senhor, você, professor, trouxe um dado impressionante, né, dos 14 milhões e 600 mil brasileiros que estão desempregados. O que eles vão fazer? Economia informal, vão fazer os bicos, isso sempre existiu, mas talvez não tão chocante, tão claro quanto nesse momento de pandemia. Eu não sei se é porque automaticamente postos de trabalho foram extintos, a terceirização, né, das relações de trabalho já estava presente antes da pandemia, então essa tendência de suposta precarização das relações de trabalho já existia. O que eu quero dizer, então, é um movimento, né, de liberalização do exercício de algumas funções que antes eram realizadas por empregados contratados em regime de CLT, também, vou dizer assim, supostamente protegidos, mas que então passaram a realizar essas atividades de maneira precária. O que eu vejo, assim, que é uma dificuldade muito grande da gente afinar, talvez, os discursos, as visões econômicas e, principalmente, né, o papel do direito, que eu acho que ele é cada vez menor para apaziguar essas relações, e talvez maior para aumentar a insegurança, né? Eu tive um professor que me dizia isso, né? Para nós, direito, não se iluda. Você está escrevendo o seu trabalho lá de direito administrativo. O princípio da segurança jurídica no direito. Não há segurança jurídica. O direito é insegurança. O direito é criado para, supostamente, criar regras para pacificar relações que não são pacificáveis, porque há conflito, porque há antagonismos, porque há obrigações que nós chamamos em direito, que são sinalagmáticas, que elas são opostas entre si. Alguém vende, alguém compra. Quem compra tem que pagar para quem vende, ou seja, não há convergência, há divergências. A lei de oferta e oferta e demanda, né? Oferta e demanda, é isso. É uma lei econômica, enfim. Então, são questões que vão automaticamente enfrentar algum tipo de dificuldade numa ideia de segurança, de solidariedade, de atender necessidades básicas. Então, eu queria, assim, talvez provocar, né? Eu estou falando isso muito para eu me entender também nessas ideias todas. Eu acho que é legal quando a gente fala e consegue perceber onde é que você está, né? No meio de tantas coisas que são trazidas. O que o senhor vê, assim, como o senhor, de novo, não consigo uma mania. O que você vê, professor? Como que a gente pode, como um indivíduo, como um profissional liberal, como alguém que pretende empreender, se colocar diante dessas questões, né? Como que eu posso contribuir para o meu entorno? Você sabe que um dos maiores desafios na economia é que a economia tem 3 partes. Você tem a parte da filosofia econômica, que são as grandes ideias, as grandes doutrinas de como a sociedade se organiza. Primeiramente, para satisfazer aquilo que é mais fundamental, os bens e serviços necessários a que o corpo se mantenha vivo. Alimento, água, abrigo e repouso. Sem isto, o corpo não se mantém vivo. Como que 213 milhões e 500 mil habitantes terão os bens e serviços necessários para prover essas 4 necessidades sem as quais o corpo não sobrevive? Isso existe desde que você... Lá, 15 mil anos atrás, o sujeito levantava de manhã, saía correndo, ia coletar frutos na natureza, tentar pegar algum peixe no mar, matar algum pássaro e pegar algum animal. Era caça, coleta e pesca. E fazia isso todo dia. Mas, né, até que há 10 mil anos se inventou a agricultura e aí vai. Bom, isso são necessidades inquestionáveis. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: a filosofia econômica são as ideias, as doutrinas, como que uma sociedade de 213 milhões de habitantes, no mundo moderno, se organiza primeiro para suprir as necessidades sem as quais o corpo não sobrevive. Ponto número 1. Segundo ponto, você tem as teorias econômicas. A teoria econômica é mais ou menos como você pegar um engenheiro mecânico, abrir o capô do teu carro, diz para ele, me explica como é que essa caixa de ferro, em cima de 4 pneus, vai para lá e para cá. Novamente, eu posso olhar um motor daquele um ano inteiro. Eu não concluirei nada, dada a minha ignorância científica. Eu não conheço as teorias da mecânica. Ali não adianta eu observar, porque me faltam os elementos da ciência para entender o processo. Então, aí, essa observação não leva a lugar nenhum. Agora, o engenheiro mecânico te explica direitinho. Então, as teorias econômicas explicam o funcionamento do sistema que provê os bens e serviços, aqueles 4 necessários, mas aquilo é muito pouco.
O Brasil tem hoje 1 milhão de preços. Então, são 1 milhão de itens de bens e serviços. Aí você tem a parte da política econômica. Então, a filosofia econômica, a teoria econômica. A teoria econômica são as leis científicas, os princípios que explicam o funcionamento dessa máquina. Seja ela capitalista, socialista. A economia não é capitalista nem socialista. A economia é um sistema de produzir, né, distribuir, circular e consumir e acumular. Só. A economia existe em qualquer sistema. Não existe um sistema sem economia. E existe uma terceira parte, que é a política econômica, que é como a sociedade interfere no funcionamento dessa máquina, via de regra, por meio do governo, né? Essa coisa toda é a macroeconomia. Aí você tem a microeconomia. É entender como um indivíduo isoladamente, por exemplo, produz um pão, né? Então, tudo isso que você levantou, dá para discutir. Mas é aquela história, né? Um curso de economia dura aí 4 anos e você sai lá com algumas noções, não sai... Eu dei aula de teoria econômica há 10 anos, né? Terceiro. Mas acontece o seguinte, uma lei é fundamental. Nenhum povo come mais do que ele mesmo produziu. Ponto. Temporariamente, um povo pode comer um pouquinho do que os outros produziram, mas como ele precisa devolver, ele tem que devolver outra coisa, apenas para trocar, ou então ele para de ser abastecido, porque... Então, esse é o problema. Eu costumo dizer, aliás, eu escrevi um texto dizendo o seguinte, olha, você pega o povo americano, pega o povo brasileiro e vê qual é o total da produção nacional lá de um ano, o total aqui. Qualquer que seja a distribuição, qualquer que seja a lei, qualquer que seja o que quiser, o padrão médio de bem-estar material do povo brasileiro será 1/4 do padrão médio de bem-estar material do povo americano, conforme os conceitos de quantidades, né? Então, na verdade, essa é novamente a frase do Marx. Se a essência e a aparência, se a aparência e a essência dos fenômenos fossem a mesma coisa, a ciência seria desnecessária, né? Não existe meio... Você quer ver como uma coisa? O Brasil é um país tão complicado. São 106 milhões de trabalhadores, 13 milhões de setor estatal, 14 milhões de desempregados. Então, sobra, na verdade, aí 79 milhões estão empregados, dos quais só 38 milhões têm carteira de trabalho assinada. Roberto Campos costumava usar uma frase, o Brasil é um país ingrato. Há muitas garantias para poucos garantidos. Porque, supostamente, a CLT só garante quem tem carteira, né? Então, é um país danado, é um país injusto, é um país desigual, né? O Mário Covas dizia, o Brasil não é um país de direitos, é um país de privilégios. Então, é um país complexo, né? E pegando essa partezinha. Mas isso é conversa para horas e horas e horas. Se fosse uma coisa organizada, você faz um curso, né? Vai passo por passo, né? Mas é um desafio interessante, a economia é muito interessante. Eu comecei a estudar filosofia, sociologia e direito por causa da economia. Uhum. Quando terminei o curso de economia, eu fiz vestibular de direito. Quando eu estava para me matricular, um professor na Universidade de Londrina virou diretor do Banco do Brasil, ele dava aula há 10 anos lá, e disseram, Pio, vem dar uma cobertura aqui, eu estava precisando de dinheiro. Eu resolvi retardar por 1 ano a entrada minha no curso de direito. Fui dar aula de teoria econômica. E fiquei 10 anos dando teoria econômica e não fiz direito. E depois não mais tirei o pé de sala de aula, né? Ou dando uma coisa. Depois eu fiz filosofia, né? Eu fiz 6 anos. Aquilo lá, me apaixonei. Sabe o que é que Marcos, você sabe qual foi minha paixão pela filosofia? Foi porque quando eu li a primeira obra, foi uma sacanagem de um amigo meu, que me deu a crítica da razão pura, eu não consegui entender, e eu entrei em depressão intelectual, se existe isso. Falei, não, eu vou... Li uma segunda vez, não entendi. Eu já tinha tido esse problema na leitura do Capital, mas a leitura do Capital do Karl Marx inteiro, porque tem uns resumos aí. Uhum. Um professor sacana deu aquilo quando eu estava no 2º ano de economia. Não consegui sair da página 40. E aí eu falei, não, eu vou estudar esse negócio direito. O Kant não vai me vencer, não. Porque o Kant vence qualquer leitor que não seja abnegado. E depois fiz inteiro, né? Porque ali você tem que entender frase por frase, palavra por palavra, inclusive o significado na teoria dele. Mas é um desafio intelectual, né? Que eu gosto muito. Apesar de eu ter tido essa carreira na vida empresarial, na área financeira, contábil, essa coisa toda, um pouco no setor público, eu nunca deixei esse lado intelectual de lado, porque ele me agrada muito. Aí é um vício, né? Eu sou um alcoólatra.
Não, muito bem. Professora Tônia, professora Jéssica, seja bem-vinda. Também fica aqui aberta a palavra. Professor Rodrigo, tem aqui também aberta a palavra. Não sei se estou na vez. Professor Pio, professor Marcos, boa noite a todos. Primeiro gostaria de agradecer a brilhante exposição, ainda que num tom bastante informal e sadiamente informal, do professor José Pio, porque faz a gente se sentir em casa mesmo, a iniciativa do Marcos. E já que estamos num clima bem informal, professor, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta e não vou te fazer uma pergunta porque eu não sei que pergunta é. Mas eu tenho o tema. E eu gostaria de aproveitar, primeiro, o seu conhecimento enquanto economista, mas principalmente a sua vivência na área pública e a sua origem do interior do Paraná para abordar esse tema. Eu estou lendo um livro, até que quem me deu de presente foi o meu sogro, que é o livro No Tempo do Canet, que ele conta o governo do Jaime Canet, fala da história da Geada Negra. Eu ainda não era nascido no governo. Você é parente do André Risolia? Eu sou neto do André Risolia. Meu avô era seu amigo também, eu sei disso. Você tem os sobrenomes, né? Você começa a descobrir, né? Por exemplo, Antônia Pacheco. Eu conheci o Gaspar Pacheco dos Santos e os filhos dele. Pacheco tem bastante em Curitiba, né? Acho que sim. Meu avô é falecido, inclusive, não sei se o senhor ficou sabendo. Não, eu conheci a história dele e tudo, né? Mas... Mas voltando, professor, eu não sei se o professor consegue traçar um paralelo daquela época, que, pelo que eu tenho percebido, foi a revolução do nosso Estado, de um Estado que vivia de uma economia de agricultura, de monocultura do café, para transformar isso que nós temos hoje, com uma diversidade muito maior de produtos e um período de industrialização muito maior. Eu gosto muito de sistemas mais locais, mais regionais, porque acho que não vejo que... Vou fazer uma palestra para o Sebrae dia 9 agora sobre economia do Paraná. Maravilha, maravilha. Sobre a economia do Paraná. Para alguns prefeitos e secretários de prefeitura do interior. Aí. Não, vou assistir com certeza. O Sebrae que organizou. É muito interessante, a história do Paraná é muito interessante. O Paraná tem uma história aí mal explicada, mal contada. Eu estudei bastante isso. E até como eu tive cargo público, né? Quando eu fui diretor-geral da Secretaria da Fazenda, o Paraná tem 399 municípios. Essa coisa que o Tesseroli falou, o Paraná é um estado, por incrível que pareça, com muita desigualdade. Muito mais do que deveria ter pela riqueza que tem. Então, a história é um pouco longa. O Canet era cafeicultor lá em Bela Vista do Paraíso, né? Família aqui de Curitiba, foi governador e tal. Tem uma história longa e tem um marco que é 1975. Estudei muito a história do Paraná em termos econômicos. É um estado complexo, apesar de canto em verso e prosa esse progresso do agronegócio, né? Mas isso é um aspecto do problema, você tem que analisar o estado como... O Paraná tem um negócio, assim, vou te dizer uma coisa muito curiosa. Se você pegar aquela população do Brasil de 1970, que era 94 milhões, e chegou agora a 213, você tem uma taxa de crescimento. O Paraná tem 11 milhões e meio de habitantes. Se o Paraná tivesse crescido, sua população, na mesma proporção do crescimento da população do Brasil, se a população do Paraná tivesse crescido às mesmas taxas do crescimento da população do Brasil, o Paraná teria 15 milhões de habitantes. O Paraná tem duas regiões muito pobres, o Norte Pioneiro e o Vale da Ribeira. Mas muito pobre, que é naquele padrão do Banco Mundial. Que aquele padrão me dá urticária quando eu leio aquilo, porque você, para ser miserável, tem que ter uma renda de $1,50 por dia. Não, $1,50 não é miserável. É um que só sobrevive porque alguém dá alguma coisa para o corpo dele não acabar. Né? Paraná é um estado muito desigual. 399 municípios, mas com muita desigualdade. E tem explicações. Não quer dizer que elas sejam boas e aceitáveis, é um pouco que eu ia dizer para o Tesseroli, né? Mas tem explicações. Sabe qual é o problema? Agora eu vou falar uma coisa aqui colateral.
Eu acho que a nossa política tem uma pobreza intelectual terrível. Hoje eu fiz uma coisa que eu não faço há muito tempo. Eu gosto muito de ler notícias, porque eu escolho a hora de ler, o quanto ler, quanto tempo gastar na leitura e ver se eu vou. Hoje eu estava no lugar esperando a pessoa, não tinha um celular ali, mas de repente eu estava dentro do carro, fiquei lá uns 30, 40 minutos, resolvi ligar o rádio. Eu participo de rádio, né? Mas é aquela coisa em torno do umbigo, entendeu? Que tem sua utilidade, evidentemente, e fica ali, entendeu? Aquela coisa em torno do umbigo, fala, é aquele falatório infernal. Se você espremer, parece uma grande briga de picaretas, tomando tempo da sociedade inteira. O problema é que, como o tempo é escasso, as horas gastas para discutir esse amontoado de assunto de quinta categoria são horas que você não dedica a discutir coisas mais relevantes. E as relevantes passam, ficam por aí, né? Então, é um negócio que me angustia profundamente. E fiquei ali aquela meia hora ouvindo, porque eu estava lá dentro do carro, falei, deixa eu ouvir isso aqui, mas falei, meu Deus do céu, se você torcer não se aproveita nada, porque, na verdade, eu brinco, quando eu morava no interior, é briga de moleque de rua, né? Todo dia tinha uma, é que se repetia. Eu acho isso de uma pobreza tão... Aí é uma pobreza cultural, pobreza intelectual, pobreza política, de um país que é complicado, né? País muito desigual, né? A gente fala, Demais. o conhecimento padrão nosso é de que o Sul é a maravilha e o Nordeste. A pobreza está aqui do lado, aqui em Curitiba. Não, o Brasil é muito pobre. Muito pobre. E tem muitas coisas. Terceiro, você sabe que a economia, eu digo que estudar economia é um negócio meio triste, porque você vai desmistificando uma coisa, né? E você vai desmistificando. Você quer ver uma coisa? Ontem eu fui almoçar com um sujeito e o camarada falou uma coisa. Eu falei, olha, você está cometendo um erro matemático porque você não conhece a equação econômica. Quer ver o exemplo? É muito simples. Você pega o ano passado, tudo que o povo brasileiro produziu, o tal do produto interno bruto, 7 trilhões e 500 bilhões de reais. E, claro, você tem que dar isso em valores monetários, porque eu não posso somar pé de alface com óculos, caixa de chiclete, lata d'água, não dá para somar isso. Então, tudo tem um preço, 7 trilhões e 500 bilhões de reais. Tudo que entrou nos cofres públicos, 5.570 municípios, 26 estados, Distrito Federal, União, setor público, a carga tributária efetivamente arrecadada, já tirando sonegação, inadimplência, renúncia, tudo, foi 2 trilhões e 500 bilhões de reais. 7 trilhões e 500 bilhões, que foi tudo que o povo brasileiro produziu, o setor estatal arrecadou 2 trilhões e 500 bilhões. Aí o cara diz, a carga tributária arrecadada foi 1/3. Até aí, ele foi falando, um empresário, um engenheiro. Ele falou, significa dizer que o governo tem o poder de gastar 1/3 do que a sociedade gasta. Eu falei, epa, pare. Eu falei, escuta, vamos supor que alguém chegasse com R$ 7.500 aqui e desse tudo para mim. R$ 7.500. Eu pego e dou R$ 2.500 para você. Você fica com R$ 2.500, eu fico com 5.000. O teu poder de gasto é metade, é 50% do meu poder de gasto. Eu tenho 5.000, você tem 7.500. O gasto público no Brasil, quando a carga tributária é 33%, equivale a 50% do chamado dispêndio nacional das pessoas. Entendeu? O governo tem o poder de gastar metade do que toda a sociedade tem o poder de gastar. Sociedade que sem o governo. Não é? É como a história do imposto de renda. Se uma empresa lucra 100, o governo vai lá e retira 50% em forma de imposto, 50% fica com o governo, 50% fica com a empresa. Os dois têm o mesmo valor, então o que o governo tem equivale a 100% do que tem a empresa. Né? Então, são essas coisas. Então, a economia, você vai desvendando novamente a história. Eu olho o motor de um automóvel, eu não entendo nada. O engenheiro olha e entende tudo. Por que ele faz isso? Por que o carro sobe? Por que o carro desce? Porque ele sabe tudo. Porque ele é um especialista em mecânica e eu não sou. Agora, o que me incomoda é você ouvir, assistir, ver políticos em todos os planos, vereador, deputado estadual, federal, senador, não? Falando desses assuntos, cometendo os maiores desatinos lógicos. Coisa muito simples. Né? Depois, aliás, o Confúcio dizia que a simplicidade é o último degrau da sabedoria. Tudo depois que é explicado vira simples.
Mas antes de explicar, é um mistério infernal, né? Marcos, quem manda no tempo é você. Eu deixo o tempo em aberto aqui, porque realmente hoje nós temos que aproveitar sempre a presença de todos, né? E Tônias tem a palavra, a Jéssica também tem a palavra. Fiquem à vontade. O importante aqui é participar do nosso encontro. A Tônia é aquela que tem ali no ópera? A Tônia, eu acredito que não. Não tem uma Tônia ali? Não pode ter duas Tônias, né? Tânia, tudo bem, eu conheço 3. Tá mudo o teu aí, Tônia. Saiu. Saiu. Acho que ela não estava conseguindo desativar o microfone. Desativar ou ativar o microfone. Boa noite, pessoal. Eu peguei o finalzinho aqui, então eu só estou absorvendo muito conhecimento e sabedoria de vocês. Só agradecer mesmo, viu, professor? Obrigada. É a Jéssica, né? Jéssica, isso. Na verdade, estamos gravando, Jéssica. Fique bem tranquila. Depois pode ver desde o início. Vou deixar ali no nosso ambiente dos Titãs. Tônia, por favor. Oi, professor. Tudo bem com vocês? Boa noite. Na verdade, não tenho nenhuma pergunta, explicação a agradecer pelas sábias palavras do professor. Adorei e compartilho das ideias do senhor. Nossa, foi muito bom. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Obrigado pela companhia. Mas, meus amigos, eu agradeço novamente a presença de todos. Obrigado pela paciência, principalmente pela nossa invasão. Foi uma experiência única, mas agradeço aí a paciência de todos, mas principalmente aqui o nosso amigo Pio, que veio conversar com a gente, trazer a sua experiência, trazer ali a sua sensibilidade, que eu acho mais importante, porque nós falamos sempre muito sobre razão, sobre processo, sobre técnica, mas talvez aquilo que nos faça todo um diferencial é a sensibilidade, que atualmente nós temos que ter muita, até sensibilidade para perceber as pequenas coisas que passam pela nossa frente, não é mesmo, Pio? Mas eu agradeço novamente o tempo que o Pio dispensou aqui para conversar. Eu que agradeço a paciência. Fico muito feliz aqui pela participação do Marcos, do Rodrigo, do Tesseroli, da Jéssica, da Tônia, e agradeço, a gente aqui até foi além do nosso tempo, então nós tivemos aqui muito conteúdo que depois vocês podem acessar, como eu disse, ali no nosso ambiente exclusivo, tá certo? Se ninguém tem mais nenhum comentário, nenhuma participação, desejo um bom final de semana para todos. Tá? Obrigado, Marcos. Boa noite. O espaço fica sempre aberto para que queiram participar, queiram apresentar suas ideias, os seus conceitos, tá? E vamos aproveitar bem para descansar o final de semana, para ler bastante. O Pio sempre me traz umas novidades ali, me manda umas fotos dos livros que ele adquiriu, que eu fico babando aqui, e a gente vai construindo muita coisa bonita juntos, tá? Vocês estão aqui no clube, todos foram convidados para participar, porque realmente são pessoas que têm ali algo a dizer e, como foi muito bem dito aqui, tem como colaborar uns com os outros. O Tesseroli destacou isso muito bem. Tá? Um abraço a todos. Muito obrigado a vocês. Boa noite. Agradeço. Tchau. Boa noite. Obrigada. Até mais. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Muito bem.